Vamos falar então agora um pouco do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino é um sistema que atua como controle e regulação de todo o nosso corpo. Então, ele atua juntamente com o sistema nervoso e eles controlam de maneira integrada a homeostasia, ou seja, um estado de equilíbrio de todas as funções e composições químicas do corpo. Então, o sistema nervoso, geralmente atua no controle das atividades rápidas e de curta duração, geralmente por neurônio, neurotransmissor, então a célula-alvo. Já o sistema endócrino, ele atua no controle de atividades lentas, geralmente mais prolongadas. Então, os hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células das glândulas endócrinas. Então, os hormônios eles atuam ao nível celular e cada hormônio ele atua em diferentes tipos de célula. Então, eles atuam controlando, ajudando de alguma função do corpo. Então, os hormônios eles são lançados através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, chegam até o órgão-alvo e aí se ligam aos receptores específicos de cada célula. Então, aqui, como eu falei, a célula endócrina lança hormônio no sangue, que ele vai lá e se liga especificamente até na célula-alvo. Então, aqui não responde. Então, esse aqui, por exemplo, não responde a esse hormônio, mas esse sim, então acaba que ele se liga a esse. Então, como eu falei, cada hormônio vai se ligar na célula-alvo, que vai ter o seu respectivo receptor. Então, quais são os nossos nossas principais glândulas hormonais? Então, são a tireoide, a paratireoide, os testículos, os ovários, o pâncreas, a glândula suprarrenal e lá o hipotálamo e a glândula pituitária, também conhecida como hipófise. Então, falando aqui mais ou menos dos nossos hormônios, então a gente tem aqui a lista da glândula e de cada hormônio que é liberado por cada glândula, que a gente vai ver a seguir. Então, o nosso sistema, como ele funciona? Ele funciona de acordo com o mecanismo de feedback. Então, se o feedback for positivo, ele vai ter uma resposta, se for negativo, outra. Então, esse feedback positivo e negativo é o que comanda se o nosso organismo deve produzir mais hormônio ou se ele deve produzir inibidores do hormônio. Então, de acordo com cada função. Então, quase todas as funções hormonais são reguladas por esse sistema de feedback, em que o nosso organismo capta que, por exemplo, tem muito hormônio de tal ação, e aí ele começa a mandar inibidores. Então, a mesma coisa tem muito pouco hormônio, então ele começa a mandar a fabricação de mais hormônio. Então, é esse mecanismo que regula o nosso sistema endócrino. Então, por exemplo, aqui, o hipotálamo, que é um dos controladores do nosso sistema hormonal. Então, ele vai lá e manda o hormônio para a hipófise, por exemplo. Aí, o hormônio é liberado, ele chega à célula-alvo, faz o seu efeito, então fica positivo, e aí chega aqui como um feedback que já tem muito, né? Já tem muito hormônio, por exemplo, já cumpriu a função, então chega um negativo, e aí, consequentemente, ele lança o hipotálamo para inibir. Então, assim, ele segue de acordo com cada função e cada hormônio. Então, a hipófise, como eu falei, também chamada de pituitária, é ligada lá no hipotálamo, que é uma parte do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Então, a hipófise, ela é dividida em três, adenohipófise e neurohipófise. Então, lá no nosso sistema nervoso, o hipotálamo é como se fosse o regulador e ele regula muita parte dos nossos hormônios. E aí a hipófise, então, como eu falei, ela é controlada lá pelo hipotálamo, tanto através de sinais hormonais como nervosos. Então, por exemplo, a hipófise anterior, o hipotálamo, então ele vai lá, leva até a região anterior da hipófise, por vasos sanguíneos, os hormônios que dizem para a hipófise anterior produzir hormônios. E aí, no estímulo nervoso, então, o hipotálamo libera lá neurônios, né, neurotransmissores, que
avisam para a hipófise posterior fazer a produção dos hormônios necessários. Então, é o hipotálamo que faz esse controle. E os hormônios que controlam a hipófise anterior podem ser podem ser hormônios liberadores ou hormônios inibidores, então, ou seja, hormônios que fazem com que seja produzido mais hormônios ou hormônios que inibam, ou seja, que impeçam a produção de mais hormônios. Então, aqui, hipotálamo recebe sinais vindos de diversas fontes do sistema nervoso e é ele que é o centro coletor de informações relativo ao bem-estar interno do organismo. Então, grande parte dessas informações são utilizadas para controlar a secreção de vários hormônios lá da hipófise. Então, como eu falei lá, alguns neurônios especiais sintetizam e secretam hormônios liberadores ou inibidores. Os hormônios são captados pelo sistema hipotálamo hipofisário, aí levados para a hipófise anterior, que aí controla a secreção dos hormônios da hipófise anterior. Então, os hormônios que são da hipófise anterior ou adenohipófise, a gente tem a somatotrofina, o HG, prolactina, FSH, LH, TSH e ACTH. Então, esses dois primeiros são hormônios que estimulam certo tipo de função do nosso corpo. O FSH e o LH também, com relação aos hormônios sexuais, produção de gametas, mas o TSH e o ACTH, eles estimulam a outra glândula de hormônio, que é a tireoide, a secretar hormônios. Esse TSH estimula a tireoide e o ACTH estimula lá as adrenais. Então, é como se a hipófise fosse o controlador por exemplo, desse hormônio, TSH lá na tireoide e do ACTH lá na adrenal. Então, aqui como eu mostrei para vocês, aqui a gente tem o GH, que então ele age diretamente nos tecidos, e aqui a gente tem aqueles que eu falei, que é o TSH, o ACTH, o FSH, que eles exercem lá na glândula alvo. Então, eles não são o hormônio que vai fazer alguma coisa no corpo. Eles são os hormônios que vão estimular outra glândula a produzir propriamente o hormônio necessário. Então, aqui falando de um dos hormônios produzidos pela hipófise anterior, o hormônio do crescimento. Então, todo mundo já ouviu falar no hormônio do crescimento. Então, que ele promove o crescimento de quase todos os tecidos do corpo humano, que são capazes de crescer. Uma alteração nesse hormônio pode gerar o gigantismo e o nanismo, né, que é um crescimento exagerado ou não crescimento. E os picos de hormônio geralmente acontecem lá na adolescência e vão decaindo ao longo do tempo. Então, aqui tem um gráfico mostrando isso. Até os 20 anos, o hormônio, a infância é bem alta, e conforme vai vindo a adolescência, ele vai diminuindo, até ele diminuindo lá com 90 anos, ele está bem mais abaixo do que quando se é mais jovem. Então, o metabolismo do hormônio do crescimento ele aumenta a quantidade de proteína do corpo, utiliza as reservas de gordura e conserva os carboidratos. Então, o HG ele provoca aumento da deposição de proteínas pelas células, então que causam crescimento ósseo, aumento da reprodução dessas células de crescimento ósseo, e ele tem um efeito de conversão, então, de células condrócitas em células osteogênicas, então, ou seja, células que fazem, então, a deposição de osso novo. Essas são as células osteogênicas. E o crescimento, então, ósseo, ele se dá através das epífises de crescimento, que a gente chama, que são como se fossem espaços no nosso osso, que quando a gente é criança, que permite, então, que nosso osso se cresça cada vez mais. Então, são epífises de crescimento. Quando a gente chega à idade madura, essas epífises estão totalmente fechadas e não é possível mais que a gente cresça em sentido ósseo. Então, mas além disso, é claro, o hormônio do crescimento não só serve para a gente crescer no osso, mas também manter o crescimento de todos os nossos tecidos que são possíveis de crescer. Então, o hormônio do crescimento, ele é pulsátil, ele aumenta e diminui ao longo do dia. Então, dormir bem, o sono interfere, o exercício, se teve algum trauma ou não. Então, geralmente, o pico do hormônio acontece à noite, então depois das 10 horas e antes da meia-noite, e também um pouco lá antes do amanhecer.
Então, esses dois picos do hormônio. Então, por isso que a gente diz que é tão importante que as crianças tenham um sono regulado, né? E aí a gente tem a prolactina, que tem a função de estimular a produção de leite. E quando a gente não está amamentando, o nosso hipotálamo, ele libera, então lembra que eu falei que ele pode liberar tanto liberador como inibidor? Ele libera, então, inibidor da prolactina. Então, acaba que ele fala para a prolactina não ser produzida pela hipófise anterior. E aí a gente tem a hipófise posterior, a gente tem o ADH, o antidiurético e a ocitocina. A ocitocina é aquele hormônio responsável pela ação no útero grávido. Então, é ele que faz com que as mulheres tenham a contração durante, então, o trabalho de parto. Ele auxilia também na injeção de leite e é esse hormônio que geralmente se injeta para acelerar, por exemplo, o trabalho de parto. Então, ele faz a contração lá do útero grávido, desencadeando, então, a liberação de sinais, estimula o hipotálamo, que aumenta cada vez mais a ocitocina, que é liberada lá pela hipófise posterior, e ele acaba, então, estimulando a contração do útero para que tenha, então, trabalho de parto. Além disso, ele também faz com que o leite seja expulso lá nos ductos da mama durante a fase de lactação. Então, conforme for realizando o estímulo de sucção sobre o mamilo pelo bebê, acaba provocando, então, uma transmissão de sinais para o nosso sistema nervoso, que leva lá para o hipotálamo e ele estimula para que seja liberada, então, a ocitocina. Então, cada vez que o bebê mama, há mais liberação desse hormônio para que cada vez possa, então, fazer com que o leite saia pelos ductos, pelas mamas. E aí a gente tem outro hormônio que é o antidiurético, ADH. Então, também conhecido como vasopressina, ele tem a função de regular a quantidade de água do corpo. Então, o antidiurético é que faz com que, em vez da água seja expulsa do nosso corpo, ele faz com que seja reabsorvida e ele mantém, então, o equilíbrio de líquido dentro do nosso corpo. Então, ele também tem um efeito, então, de vasoconstritor, ou seja, lembra lá de vasoconstrigir as artérias, fechar elas um pouco e aumentar, então, a pressão arterial. Então, ele age direto lá nos nossos rins e regula a quantidade de corpo. Então, quando tem o antidiurético, ele faz com que a gente retenha a água. Quando não tem o antidiurético, a água vai e sai pelo nosso xixi. Então, quando a nossa urina está muito concentrada, muito amarela, muito com cheiro forte, geralmente a gente está com antidiurético, então a gente acaba retendo a água no nosso corpo. E quando a gente está com a urina muito diluída, muito clarinha, então a gente está sem o antidiurético, então todo o líquido está sendo lançado para fora pelo nosso rim. Certo? Então, aqui falando ainda do antidiurético, quando a gente bebe, por exemplo, o álcool, faz com que a gente, então, iniba a produção de antidiurético. E sem esse hormônio, acaba que a gente perde muita urina, então a gente vai indo para o banheiro o tempo inteiro quando a gente bebe álcool, por exemplo. Certo? Além disso, também durante o frio a gente vai muito no banheiro, também por causa dessa questão do antidiurético. E aí é importante ressaltar que no frio a gente pode ter muita chance de ter uma desidratação, e inclusive ser pior ainda do que uma desidratação no calor. Porque ela não é tão perceptível, não dá tanta sede, então não tem tantos sinais. E aí a gente vai falar também das glândulas suprarrenais, ou glândulas adrenais. Elas são localizadas lá nos rins e tem duas partes, a medula e o córtex, como estão vendo ali na imagem. Na medula são produzidos alguns hormônios. Então, ela é relacionada lá com o nosso sistema nervoso simpático e produz, então, adrenalina e noradrenalina. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas estimulam o nosso sistema, então, simpático. Então, eles são bem lentamente removidos pelo sangue, tem um efeito geralmente mais duradouro. A adrenalina é um hormônio e também um neurotransmissor. Então, ele tem um efeito
oposto ao da insulina, que a gente vai ver mais pra frente o que faz, e ele acaba mobilizando, então, muito a produção de glicose, utilização de energia, então faz com que o nosso corpo ele esteja pronto para agir. Então ele tem um efeito no nosso sistema nervoso simpático, no coração, nos pulmões, nos vasos sanguíneos. Então sempre quando a gente tem essa situação de estresse que libera adrenalina, a gente tem então aumento do batimento cardíaco, dilatação dos brônquios, pupila, vasoconstrição, suor. Então é aquilo que faz a gente agir em um momento de estresse. E quando a gente abaixa o nível desse hormônio, pode ocorrer então sintomas como dor de cabeça, fadiga, tremedeira. Então, a adrenalina, como eu falei, tem um efeito sobre a circulação cardíaca, aumenta o metabolismo, aumenta a força, aumenta a glicogenólise, então aumenta a liberação de glicose para o sangue, para que seja usado, então ele faz com que a gente consiga reagir muito rápido. Já na noradrenalina tem praticamente o mesmo efeito, só que ela é um neurotransmissor, então ela age junto, bem dizer, com a adrenalina, só que um pouquinho antes, primeiro vem a noradrenalina e depois a adrenalina. E aí a gente tem a zona cortical, que secreta nossos corticosteroides. A gente tem o cortisol e a aldosteronas, que são os mais conhecidos. Então, como eu falei, o glicocorticoide, que aumenta o metabolismo, aumenta o açúcar no sangue, e o outro, mineralocorticoide, que promove a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Então, o cortisol é o que é importante para agir na resistência nossa ao estresse e à inflamação. Então, o cortisol é esse hormônio que nos permite, então, reagir a problemas de estresse físico em geral, né? Então, ele provoca um aumento acentuado de ACTH. Então, quando a gente está em uma situação de estresse, lembra lá no nossa hipófise anterior, que aí comanda para que a suprarrenal produza o cortisol. Então, ele faz com que o nosso organismo tente controlar a situação de estresse. Então, conforme alguns estresses que aumentam a liberação de cortisol. Então, trauma, infecção, frio intenso, cirurgia, qualquer doença debilitante, então, fazem com que a gente tenha esses problemas. Então, esse controle é feito lá pelo hipotálamo. Então, o objetivo do cortisol é aliviar a natureza lesiva do estado de estresse. Então, ao longo do dia, tem algumas alterações de liberação de cortisol, geralmente mais alta lá pelas primeiras horas da manhã e vai decaindo ao longo do dia. E aí a gente tem os andrógenos adronais, que são os nossos hormônios sexuais, que a gente vai ver mais pra frente, que são os responsáveis por desenvolvimento das nossas características sexuais, crescimento de pelos, enfim, os nossos hormônios mesmo voltados para a questão mais sexual. E aí a gente tem a tireoide, que é a glândula logo abaixo do nosso pescoço. Então, ela fica perto do nosso esôfago, da traqueia. Então, essa glândula logo no nosso pescoço. A tireoide produz principalmente dois tipos de hormônio, que são o T3 e T4, e a calcitocina. O nosso T4, ele para que tenha a produção do T4, é necessário a ingestão de iodo. Então, porque o iodo é que faz com que a gente consiga ter essa síntese dos hormônios da tireoide. Então, muitas vezes, antigamente, a gente não tinha, então, iodo na nossa alimentação e causava esse problema de fabricação do hormônio da nossa tireoide. Por isso que hoje em dia a gente tem, né, o nosso sal de iodo, né, iodato de sal, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, o nome, né?
Então a gente tem o nosso sal, já tem o iodo, para que a gente não tenha mais esse problema de produção de hormônios tireoidianos. E aí o T3 e o T4 combinam-se lá com as nossas proteínas. Eles são liberados de forma lenta para a célula, são armazenados lá nas células e são usados lentamente ao longo dos dias ou semanas. O T3 e o T4 são os hormônios nossos do metabolismo. Então, eles quem fazem com que a nossa célula tenha um metabolismo, ou seja, para utilizar a energia para fazer as funções que ela precisa. Então, ele age em todo o nosso corpo, desde lá do coração, ao rim, ao pulmão, ao sistema ósseo, ao sistema nervoso. Todas as células do nosso corpo precisam desse T3 e desse T4. Certo? Então, eles são hormônios do nosso metabolismo, por isso que são tão importantes, né? Então, todas as células do nosso corpo usam o T3 e o T4. Então, no pulmão, eles aumentam a ventilação, aumenta o débito cardíaco, faz o nosso sistema nervoso funcionar, nossos ossos. Então, tudo isso eles fazem no nosso organismo. E aí a gente tem a ação da calcitonina, que é lá produzida pela tireoide, e ele faz com que tenha a deposição de cálcio pelo nosso corpo. Ele diminui a absorção de cálcio lá pelo nosso sistema digestório e também diminui a absorção de cálcio lá no nosso rim. Então, ele aumenta o nível de cálcio no sangue. Quando está muito aumentado o nível de cálcio no sangue, é a calcitocina que faz com que ele diminui no nosso sangue. Ou seja, ela faz várias funções para que a gente tenha menos cálcio no sangue. Então, ela fala lá para o nosso intestino não ficar absorvendo cálcio. Fala lá para o nosso rim não ficar absorvendo cálcio para a gente não ter tanto lá no sangue. E os que tem, ela também aumenta e deposita lá nos ossos para que a gente não tenha, então, esse aumento de cálcio no sangue. E aí a gente tem na tireoide dois problemas mais comuns. O hipotireoidismo, que é quando a gente não tem a produção suficiente de T3 e T4. Então, essa alteração geralmente gera ganho de peso, fraqueza, danos na estrutura óssea, no sistema nervoso, então cansaço, irritabilidade. Então, vários sintomas, porque imagina, né, o T3 e T4, como eu falei, agem em todas as células do nosso corpo, nosso metabolismo, e quando eles não são produzidos o suficiente, acabam gerando vários prejuízos para o nosso corpo. E aí a gente tem o hipertireoidismo, que é quando há uma produção exagerada no T3 e T4. Então, ele gera uma perca de peso, agitação, aumento de apetite, um crescimento anormal da tireoide, ou seja, como se a tireoide ficasse inchada, e vários outros sintomas. Então, o metabolismo fica acelerado demais. Então, os sintomas aqui: hipotireoidismo, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e a tireoide diminuída. No hipertireoidismo, é perca de peso, olhos saltados, suor, pescoço inchado. Então, esse é o sintoma da tireoide já aumentada. Aqui tem uns videozinhos. E aí a gente tem aqui a paratireoide, que fica logo atrás, então, da tireoide. E ela fica praticamente no mesmo lugar, só porque ela fica um pouco mais para trás. E o principal hormônio da tireoide é o paratormônio. Então, o paratormônio ele faz, então, o contrário da calcitocina. Ele controla, ele faz com que aumenta o cálcio no sangue. Então, ele estimula que se tire cálcio lá do osso, que o intestino absorva mais cálcio, que o rim absorva mais cálcio, para que fique com mais cálcio lá no nosso sangue. E aí, a gente lembrando aqui por que a vitamina D é tão importante, porque a vitamina D é que faz com que o cálcio seja absorvido lá no nosso trato intestinal. Então, é ela que faz com que a gente consiga absorver o cálcio e depositar lá no osso. Então, por isso que é tão importante. Caso não tenha vitamina D, não adianta consumir cálcio, beber leite, enfim,
Se não tiver vitamina D, esse cálcio que a gente ingere não vai ser aproveitado pelo organismo. E aí, por último, a gente tem o pâncreas, que produz a insulina e o glucagon. Então, a insulina ela é estimulada para secretar quando há uma concentração de açúcar no sangue. Então, quando tem muito açúcar no sangue, a insulina é secretada. Então, ela faz com que aumente a capacidade de absorção de glicose. Então, ela faz com que a nossa célula consiga absorver essa glicose. É isso que a insulina faz. Já o glucagon é o contrário. Ele aumenta a concentração de insulina, de glicose no nosso sangue. Então, quebrando lá o glicogênio, que é a glicose que a gente quando ingere, e aí liberando ela no nosso organismo, no nosso sangue. Então, aqui tem um esqueminha. O açúcar está muito alto no sangue, então promove a liberação de insulina lá pelo pâncreas. A insulina vem, ela faz com que a gente retire a glicose do sangue e seja utilizada pelas células do nosso corpo. Aí se diminui muito o açúcar no nosso sangue. A gente vai lá, o açúcar está baixo e aí promove a liberação de glucagon pelo pâncreas. O glucagon estimula lá a quebra de glicogênio lá no nosso fígado e transforma o glicogênio em glicose. Consequentemente, vai aumentar o açúcar lá no nosso sangue, certo? E aí a gente tem a diabetes. A diabetes é aquela doença gerada quando não tem, então, ou dois tipos. Então, pode ser diabetes tipo 1, que é quando o nosso pâncreas ele não produz insulina. Então, a diabetes tipo 1 é quando a gente não produz insulina. E já tipo 2 é quando produz insulina, mas essa insulina ela é feita de um jeito que é insuficiente, ou ele não é reconhecido, esse hormônio não é reconhecido lá pelas células. Então, no caso, ele é um hormônio que nosso corpo acaba não reconhecendo. E aqui tem um videozinho. Resumo. E é isso. Muito obrigada.